Fala, investidores! Vamos lá para mais uma aula. Essa aula vai ser bem legal, porque vocês podem utilizar ela para qualquer tipo de estudo, tanto para swing trade quanto para day trade. Ela vai facilitar muito a interpretação de qual tendência o preço está, se ele está numa tendência de alta ou está numa tendência de baixa, e vai trazer pontos ali muito importantes para ser verificados, porque também esses pontos servem como pontos de entrada na operação e pontos de reversão da tendência. Então, nós estamos falando das linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, que seria a LTA e a LTB. Qual é a vantagem de vocês operarem LTA e LTB? Vai guiar vocês para a real tendência, para o que o preço ele está fazendo nesse momento. Então, é muito simples. Primeira coisa, a gente precisa identificar topos e fundos. Deixa eu colocar no gráfico, que eu acho que vai ficar mais legal ainda essa apresentação. Então, vamos lá. Aqui. Tá bom aqui? Acho que tá, né? Vou só aumentar a apresentação. Então, vamos lá. Quando eu estou aqui no gráfico, ó, eu tenho a cotação aqui, tal, e tenho o preço se movimentando. Vamos desenhar, então, uma tendência de alta. O preço está fazendo isso aqui, certo? Se eu estou olhando no gráfico, eu tenho meu eixo X e meu eixo Y, eu posso verificar que em algumas situações em específico, quando o preço se movimenta, ele se movimenta em uma linha de tendência. Que o que eu posso fazer? Eu posso identificar o primeiro fundo e o segundo fundo e traçar essa LTA. Então, aqui eu estou falando de uma LTA. O que vocês precisam, então, já saber? A LTA nós vamos traçar sempre pelos fundos. Então, eu vou pegar os dois primeiros fundos da tendência e vou jogar uma linha na diagonal. O preço respeitando essa linha mostra para mim que ele está se desenvolvendo através de um ângulo. E esse ângulo aqui traz para mim qual é a tendência. Então isso é muito importante, porque todas as vezes quando o preço for se aproximar desse ângulo novamente, eu posso aí acabar fazendo uma operação a favor da tendência, porque eu já vi que essa LTA está mostrando para mim a inclinação, que seria o quê? A parte teórica, né? É a perna de retração, até onde a perna de retração pode ir. Então, ele está mostrando para mim esse movimento para baixo até onde ele pode tocar para respeitar um movimento ali uniforme, mostrando a intensificação da perna de correção, que seria a perna de retração. Então, aqui seria o limite para ela. Também pode ser traduzido como um suporte na diagonal, um suporte ali que está trabalhando o preço que ele não pode passar, porque senão ele vai acabar quebrando o fluxo da tendência, que seria o movimento de retração para baixo. Ele vai acabar fazendo um movimento de retração mais forte do que o normal. Então, vamos exemplificar isso. Esse daqui é uma tendência de alta. Aí ele faz isso. Opa, peraí, não é assim. Por quê? Aqui ele quebrou essa linha de tendência de alta. Deixa eu fazer de outra cor. Ele quebrou essa linha de tendência de alta. Então, aqui cabe o entendimento que o preço pode reverter, porque a perna de expansão, mais ou menos, ela vem configurando um padrão. Desculpa, de retração, vem configurando um padrão. E essa retração foi maior do que essa última perna de expansão. Então, automaticamente, eu estou falando para vocês que o preço agora virou. Que a perna de retração virou expansão e o que era expansão virou retração. Então, provavelmente, o preço vai vir aqui para reverter. Tá? Então, esse é a segunda forma de utilizar. A primeira forma de utilizar é, se eu consigo traçar uma linha de tendência, se eu estou vendo o preço trabalhando aqui, ó, a partir do terceiro toque, que seria esse nessa região, eu posso optar por uma operação na ponta compradora. Só que, se o preço ele acabar passando dela, eu posso acreditar no rompimento e que ele vai começar a reverter essa tendência. E lembrem sempre de vocês pegarem pelos fundos. Uma LTA é traçada pelos fundos, ok? Vamos agora para o caso da LTB. É a mesma coisa, se eu estou numa tendência de baixa, eu acabo fazendo a perna de retração mais ou menos de um certo grau de inclinação. Então, olha só, essa é a nossa LTB, linha de tendência de baixa. Espera aí, deixa eu só traçar aqui. LTB, nossa linha de tendência de baixa. Então, o primeiro modo de operar. Toda vez que o preço chega próximo dela a partir do terceiro toque, eu posso acabar optando por uma operação de venda. E se o preço ele acabar rompendo ela para cima, eu estou vendo que ele tem a grande probabilidade de reverter. Então, ele é um excelente balizador para um caminho que o preço deve seguir. A gente não pode passar dele na parte... Na verdade, se o preço passar dele e vier corrigir até aqui, por exemplo, eu já vou ficar de olho, porque provavelmente ele realmente vai reverter, porque a perna de expansão, a perna de retração está ficando maior do que anteriormente. Então, tomem cuidado. E aí, na parte prática, eu separei dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo, eu estou no gráfico diário de Magazine Luiza. Olha aqui o que o preço está fazendo.
E aí, automaticamente eu vendo esse primeiro toque e esse segundo toque, ó, eu vou fazer uma linha na diagonal indicando uma tendência de baixa. E aí todos os toques que o preço vier buscar ela, eu posso procurar por uma, desculpa, é a partir do terceiro, por uma operação de venda, tá? E aí eu separei também o caso de uma uma LTA, no caso de Petrobras também no gráfico diário, ó. O preço ele vem respeitando bastante essa linha de tendência. E funciona, galera. Funciona para day trade, para swing trade. Eu utilizo muito, principalmente no meu operacional para day trade. Também no caso do meu operacional para swing trade, porque eu consigo me balizar para saber se realmente o preço está subindo e qual a probabilidade de reverter o movimento. Então eu sempre utilizo ela como limite numa perna de retração. Passou a retração, passou a LTA ou LTB, eu começo a pensar já no cenário de reversão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula prática sobre LTA e LTB. A gente vai ficando por aqui, vai ter mais vídeos falando sobre análise gráfica. Não esqueça de curtir esse vídeo, salvar e compartilhar com os amigos e seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus!